Vamos continuar esperando a sua ligação e esperando a sua visão desse problema. A nossa central está aguardando o seu telefonema. 253-3311 é o nosso número. Ou então mande um fax para 284-4742. Doutor Edson Oliveira, o senhor que tem trabalhou tanto tempo na questão do narcotráfico, nas questões afeitas à Polícia Federal, que incluem também a questão das armas, também de contrabando de armas, e nós temos uma entrada de armas no Brasil, nos últimos anos, que é assustadora. De repente, os morros do Rio de Janeiro, as crianças nos morros do Rio de Janeiro, em muitos morros, estão portando metralhadoras, estão portando armas pesadíssimas, né? Até agora se fez uma série de suposições sobre a possibilidade de uma ligação do bicho com o narcotráfico, com a parte de armas, mas ainda não se fez uma ligação efetiva. Agora, como um policial experiente, o que ocorre nessa área? Existe uma ligação? Não existe? Por que até hoje não se consegue descobrir nada em relação ao contrabando de armas, ou é muito pouco, porque afinal de contas continuam entrando as armas e não se tem notícia da prisão de contrabandistas de armas. O que se passa nessa área, doutor Edson? Posso lhe dizer que a investigação da Polícia Federal é bastante profunda nesse sentido e já vem transcorrendo desde a minha gestão na superintendência há mais de 2 anos, em conjunto com o Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, que é um departamento nos Estados Unidos que controla a venda de armas. A grande verdade é que nos Estados Unidos não há grande interesse de se controlar a saída de armas. O lobby do poder, o poder que existe lá dos fabricantes é muito grande. Então essas armas são compradas, são adquiridas nas lojas com muita facilidade. Qualquer um de nós que chegar nos Estados Unidos hoje com $300 compra uma escopeta e traz na mão. Então não tem controle. E quem não tiver essa facilidade, encontra um residente qualquer lá nos Estados Unidos, um americano, que se preste a isso e compra qualquer tipo de arma. Um fuzil AR-15, por exemplo, custa $750 em qualquer loja nos Estados Unidos. E pode ser comprado e pode ser trazido para cá, desde que o sujeito declare lá que ele não é insano, mental e não responde a nenhum processo criminal. Então o que acontece, de acordo com as nossas investigações até hoje, tem ocorrido, é que existe um tipo de um contrabando formiguinha. Existem pessoas que têm acesso a Miami, têm acesso à saída do aeroporto. Essas armas, elas não vêm no corpo, porque, como o senhor sabe, qualquer aeroporto internacional, a pessoa é fiscalizada com raio-x, com detetor de metais, então essas armas vêm nas bagagens, vêm em carga, como nós já aprendemos várias, e além desse acesso lá nos Estados Unidos também, principalmente, existe um acesso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, por onde essas armas entram dentro de bagagem. Portanto, há essa investigação, existem detectados inúmeros nomes num inquérito que nós temos no Rio de Janeiro, incluindo vários policiais, inúmeros policiais que têm essa facilidade, e essas armas não entram, como se divulga, em grandes contêineres, em grandes quantidades, senão nós já estaríamos numa guerra civil no Rio de Janeiro. Essas armas entram aos poucos, o lucro é muito grande. Uma arma comprada lá por $300, por exemplo, que é o caso de uma escopeta, é vendida no Rio de Janeiro a $1.500, $2.000. Um fuzil AR-15 pode chegar de $750 a $5.000. Portanto, existe um lucro grande e existe esse interesse, esse contrabando aos poucos. Nós temos já esse inquérito num estágio bastante avançado, só não podemos tomar nenhuma medida ainda em razão exatamente dessa grande diversidade de pessoas que atuam nesse tipo de crime. Eu estou até surpreso com essas afirmações que têm sido feitas, da participação do jogo de bicho, especificamente nessa parte do contrabando de armas, porque nas nossas investigações até agora, e nem nas investigações feitas por esse órgão que eu citei nos Estados Unidos, se chegou ainda a essa vinculação específica. Não estou aqui para defender nenhum bicheiro nem nada, até me exponho a falar isso, mas é verdade, a nossa investigação não chegou ainda a esse ponto, e eu espero que, em breve, a Polícia Federal no Rio, até em Brasília, possa detonar uma operação em que vá fazer várias apreensões dessas armas e identificar os portadores. A gente, muitas vezes, tem a cultura que a gente tem de questões policiais, às vezes vem de cinema, né? Vem de cinema, vem das coisas que são mostradas nos Estados Unidos também, né? E uma das coisas que a gente lembra é daquele livro do Chefão, né? E também da série de filmes, e justamente aquele filme narra o momento em que aquele crime organizado do passado, old fashion, né? Aquele que lidava com jogo e com prostituição, se vê diante da dúvida em relação ao que fazer com a chegada do narcotráfico. É um fato novo no submundo, ou seja, de repente surge um outro negócio que também está na clandestinidade, que vai disputar mais ou menos o mesmo espaço,
e que dá muito mais dinheiro, né, e é muito mais violento. Né? Exato. Não é possível, isso como uma suposição, mas não é possível que nós estejamos mais ou menos num momento como esse no Brasil, ou seja, que esteja acontecendo pela evidência da entrada do tráfico de tóxicos no Brasil, muito mais pesado nos últimos anos, e que isso esteja, de uma certa forma, desequilibrando a vida do submundo brasileiro, não? Olha, nós não temos evidências a esse respeito. Se o senhor olhar a história da máfia, por exemplo, a máfia começou a alterar a sua estrutura, que era somente proteção, prostituição, jogo, etc., para o tráfico de drogas, porque ela começou a concorrer a nível internacional. Eu posso até ousar lhe dizer, essa é uma declaração até bastante pesada, que no Brasil nós não temos traficantes internacionais de drogas. O que nós temos aqui é uma estrutura de apoio que é montada pela máfia italiana junto com a máfia colombiana para passagem... Para fazer o fluxo da passagem. Exatamente, é o fluxo da passagem, transporte e segurança, onde se usam brasileiros. Nós não temos brasileiros aqui que compram a droga, por exemplo, na Colômbia e distribuem na Europa, nos Estados Unidos. Isso tudo é feito por organizações internacionais colombianas e italianas principalmente. Isso já chegou a esse âmago dessa questão e nós temos apreendido aqui muita droga que está passando pelo Brasil. Parte dessa droga, por vezes, até fica no Brasil como pagamento pelo transporte, e aí sim é redistribuída no morro. Tá? Agora, eu posso lhe dizer com tranquilidade que não tem um traficante no Rio de Janeiro, desse desdentado que o Agnaldo Timóteo citou aqui no intervalo, que vá à Bolívia, por exemplo, comprar droga e traga. Eles têm sempre um intermediário que vai, compra a droga e traz para ele. Ou então, se utiliza desse pagamento, dessa porcentagem da droga que passa pelo Brasil, que fica como pagamento, para que ela seja distribuída no mundo. Né? Essa é a visão que nós temos dentro da Polícia Federal. Perfeito. Na promotoria, já existe a possibilidade da gente ter uma visão do que se passa nesse submundo, ou ainda a investigação que se faz ainda é inicial e não traz muitos elementos de convicção? Hoje mesmo, delegados policiais da Corregedoria da Polícia realizaram uma prisão em flagrante em Guarulhos do maior banqueiro de jogo de bicho de Guarulhos, e ele já sofreu uma condenação anterior por tráfico de entorpecentes. Então, é um dado interessante que pode ser analisado, né? Perfeito, mas é a única vinculação, por enquanto, no começo, que se estabelece. Quer dizer, no caso do outro bicheiro que foi preso hoje, que é o Bolão, esse não tinha nenhuma relação pela folha dele, não é? São só condenações do jogo do bicho mesmo. Perfeito. Bom, voltando aqui para o Rio de Janeiro, Vivaldo, você mencionou também no início o surgimento de uma certa armação, que é a mesma posição externada pelo Timóteo, a mesma posição externada pelo ex-governador Brizola, da possibilidade de que tenha gente querendo se aproveitar desse momento. Como? Também pelo Jânio de Freitas. Também pelo Jânio de Freitas. E eu gostaria de tentar aclarar isso. Por onde que poderia ter sido cozinhada nesse caldeirão aí, essa armação? Você desconfia, não? A desconfiança é mais do que evidente. Não é apenas essa declaração aí do general Romão, coronel Romão, mas editoriais de jornais, jornalistas até de talento, de tradição na imprensa do Rio de Janeiro, a pedir, desde a posse do Nilo Batista, que ele fosse destituído, que tivesse o seu impeachment. Um homem com a sua história, com a sua biografia, com a luta pelos direitos humanos, com a luta contra as torturas e prisões da ditadura, que enfrentou realmente como advogado de presos políticos, as maiores hostilidades pelo regime militar, sempre com atitude correta, de respeito. Ele realmente com um escritório de brilho, realmente, os maiores advogados criminalistas do país e do Rio de Janeiro, porque intermediou o pedido que o Betinho lhe fez para arranjar dinheiro junto ao jogo do bicho, expressamente o Betinho lhe fez esse pedido. Ele foi lá, conseguiu um advogado seu que era advogado, colega seu que era advogado de alguns bicheiros, fez a intermediação, nem passou por sua mão recebendo um pacote, entregando um pacote. Foi feita a transação lá, que não sabe agora se foi em Nova York, em que data foi. Por causa disso, realmente se pede intervenção no Rio de Janeiro. Mentes de conteúdo fascista, antidemocrática, de postura realmente desestabilizadora, que remam contra a estabilidade democrática do país. Isso é intolerável. A essa altura, especialmente depois desse pronunciamento general, eu tenho a impressão que muitos desses editorialistas e jornalistas já estão recuando.
estão vendo realmente que a luta política contra o PDT, contra o Brizola, pode ter repercussões maiores, que agora já se fala aí no coronel, enfim, o ministro militar parece que respondeu dizendo que está pronto para qualquer coisa, para qualquer operação, capaz deles se assustarem. Mas que está realmente evidenciado isso. Mas Vivaldo, quem são eles? Quer dizer, o Aguinaldo falou deles também, o governador Brizola falou deles. E quem são eles? Os nossos tradicionais adversários, né? Você veja realmente como é que essa operação foi feita. Já se comentou aqui, né, que o Percival Bal foi uma operação feita pelo procurador com autoridade de competência e fez muito bem a operação, junto com o comandante da Polícia Militar. Os dois fizeram a operação. Ou você veja que, de madrugada, um promotor telefona para o coronel Brum e pede a sua presença lá, que ele não foi escalado pelo comandante da PM, ele não tinha nada a ver com a história, passando pela hierarquia da PM, chama lá, e quem é esse coronel Brum que hoje foi demitido em uma função de relevo que tinha lá? Tem suas ligações com o aparelho de repressão e de informação do regime militar, SNI e do ICOD. Por que esse promotor foi chamar o coronel Brum lá, que não tinha nada a ver com a história, que não foi escalado pelo comandante da PM para fazer a operação? E depois, aquela divulgação orquestrada, a conta-gotas, a sempre colocar gente do PDT, num dia mais gente do PDT, e depois, realmente, que deve estar chocando a consciência jurídica do país, estamos aqui diante do promotor, que deve estar chocado com isso aí, é dever do promotor, se tem acusação, imputação de ato ilícito contra alguém, dizer qual é a imputação. Doutor Biscaia, meu querido fraternal, antigo amigo, enfim, amigo, que foi meu colaborador, foi meu subsecretário, quase que o puxamos para essa atividade, ele leu os nossos nomes todos ao lado, realmente, de todas as pessoas, alguns até que já se sabe do seu envolvimento histórico, tradicional, sem dizer o que era imputado a cada um, sem dizer em que circunstância aparece o nome, como é o caso do meu nome aparece, uma circunstância depois da eleição e depois na outra referência de uma despesa de $80, quando eu era candidato a vice de uma candidatura da Cidinha Campos, no Prefeitura do Rio de Janeiro, nunca fiz campanha pessoal, o vice não é votado. Outras circunstâncias realmente como é o caso da própria Cidinha, que recebeu recursos como radialista e recebeu com viva voz no ar. Outras pessoas também que disseram que receberam recursos, como Alberto Brizola recebeu para financiar os seus programas, que nunca realmente escondeu isso. E por que não está lá a Rádio Globo, que sempre divulgou o resultado do jogo do bicho? A Rádio Globo no Rio de Janeiro era a porta-voz oficial do bicho no Rio de Janeiro, porque divulgava oficialmente, com a credibilidade que tinha, o resultado do jogo do bicho. E não apareceu. A Rádio Eldorado está lá na lista. A Rádio Eldorado é a atual CBN, que tem boa ramificação nacional e boa emissora noticiosa. Recebia mensalmente também para a divulgação do jogo do bicho. Está lá na relação e não aparece o nome dela. Não aparece, como aqui o Aguinaldo disse tantas vezes, as despesas normais que o bicho faz, no que é visível no Rio de Janeiro, as escolas de samba que eles financiam, as igrejas que eles financiam, os times de futebol, as creches, os times de futebol que eles financiam. Não tem nada disso lá. Alexandre, o famoso livro Caixa, da contabilidade do jogo do bicho, é um livro que vai pelo menos o visível, que está mostrado lá apreendido, de abril de 87, direto, durante 7 anos corridos, até janeiro deste ano de 94. 7 anos corridos de contabilidade desse volumoso movimento financeiro do jogo do bicho. Tem 108 páginas. Olha, um botequim de esquina enche um livro daquele nos 6 meses de movimentação. Então, essas circunstâncias todas, realmente, até hoje me chamaram a atenção. No dia 12, nesse livro Caixa, no dia 12 de dezembro de 93, pagamento PP. PP é a famosa propina no jargão aí policial, né? PP ao 14º Batalhão, que tem sede lá em Bangu. Há oficiais, há uns 10, 15 oficiais, de $14 para cada um. Corromper um oficial, um homem armado, que combate, que comanda pessoas armadas, esse homem de poder, poderoso, combate realmente pagando um sanduíche para ele, corrompe pagando um sanduíche. Aliás, no mesmo dia, está lá que se pagou a um servente, lá no fulano de tal, $16. E ao oficial, capitão, tenente-coronel, major da PM, pagou-se $14. Perfeito. Aguinaldo, eu preciso fazer um intervalo. Se você muito quiser falar rapidamente. Apenas para... Eu quero aqui apresentar a minha vergonha com o que está bem ocorrendo com alguns chefes de polícia
de São Paulo, do Rio de Janeiro e outros lugares, que de uma hora para outra resolveram perseguir os bicheiros. Lembraram a Percival mais uma vez. Pode ser que seja uma decisão federal, mas lá em Pernambuco o jogo do bicho é legalizado. E olha, lembrar a todos que nos assistem, em 1990, Dr. Castor de Andrade e mais os seus companheiros não estavam sendo nem linchados pelo Ministério Público e nem condenados pela doutora Denise Frossard, a musa.